Boa tarde, amigos. Estamos começando preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV, 21 da NET, 19 da TVN, no digital 48.1. Internacional passeou contra o Juventude depois de tomar 1-0. E até foi um bom teste. Foi melhor sair perdendo para provar para si mesmo que pode reverter as condições adversas ou uma situação adversa. E foi o que aconteceu ontem. O Inter saiu perdendo em casa, em tempos idos o torcedor já faria um burburinho e o Internacional não iria conseguir vencer, mesmo que o adversário seja cambaleante como é esse Juventude atual. Longe daqueles grandes times, dos bons times formados pelo Juventude. Ao contrário, o Juventude é fortíssimo candidato ao rebaixamento. Juventude ainda tem o clássico Caju pela frente, ainda tem o Grêmio pela frente, ainda tem o Novo Hamburgo, enfrentamento direto pela frente, se não me engano é o Novo Hamburgo. Vê para mim os jogos do Juventude, ontem nós vimos aqui. O Juventude vai ter que se ajeitar, porque senão vai lutar até o fim para não cair. O Inter agora joga com uns reservas contra o São Paulo de Rio Grande, que levou o Ernesto Guedes. Se o São Paulo de Rio Grande perder para o Internacional, ok, já vai se confirmando ali, São Paulo, Novo Hamburgo, Juventude, o Avenida lutando para não cair. Se o São Paulo ganhar do Inter com o Salcedo, que vai fazer o Ernesto lá, e ganhar mais uma fora, bom, ainda mais o Juventude vai lutar apenas para não cair. Falando de um outro gaúcho que jogou ontem, o Novo Hamburgo perdeu a classificação nos pênaltis para o CRB. Aliás, o São Paulo vai jogar o campeonato das Alagoas, né? Vai jogar o campeonato das 6 letrinhas. Ganhou do CSA e agora vai pegar o CRB. Na sequência, essa é a Copa do Brasil do São Paulo. E, lamentavelmente, o Novo Hamburgo saiu perdendo, empatou e perdeu nos pênaltis. Com 2 jogadores errando, perdeu por 4-3. Então, o Novo Hamburgo, infelizmente, está fora e perde Cassiá, Thiago José, R$1.400.000. Eu fiquei mais num momento desse, hein? Não, eu fiquei com dor pelo Novo Hamburgo, não foi porque não vai jogar contra o São Paulo. R$1.400.000, sem considerar a renda. Mais a renda. Venda de camisas, o entusiasmo que está na cidade. Imagina jogar com o São Paulo? São Paulo. É. Jogo diferente. E acho que seria... Não, é sorteio, né? A próxima etapa são 2 jogos. Sorteio, 2 jogos para definir quem joga primeiro em casa. Mas teria um jogo em casa. Sim. O Novo Hamburgo poderia repetir o Juventude. O Juventude eliminou o São Paulo. Aliás, o Zago chamou mais a atenção do Inter no enfrentamento em igualdade com São Paulo e Atlético Mineiro do que na Série C, quando subiu para a Série B. Sem contar que uma eventual... Boa tarde. Tá rolando aí. Uma eventual classificação do Novo Hamburgo seria também uma injeção de ânimo, né, para a equipe que está brigando aí. O campeonato do Novo Hamburgo aparenta ser o não cair no gauchão, né? Então... Tá, mas aí ia ter farinha no saco. De repente é bom fixar só no gauchão para não cair. Porque imagina que é campeão num ano e cai no outro. Cai, se consolida aquela questão do raio, né? Cai uma vez só no mesmo lugar. E o Beto voltando, quer dizer, o treinador em ascensão, clube em ascensão, volta tudo e estaca zero. Isso, perde tudo. Então o Novo Hamburgo vai para uma decisão de campeonato agora, que é nem mais classificar, é não cair. É não cair. Muito difícil. Lanternaço, não é lanterna, muito lanternaço. 2-4. Exato. Jogos dificílimos, porque tem os confrontos diretos, como o Rec falou. Então o Avenida, que aí vem correndo por fora, e o São Luís, que vieram da segunda, estão teoricamente bem. O São Luís não cai mais. O São Luís tem 9 pontos. Não cai mais, tem chance de classificar. Exato. E o Avenida, se ganhar uma, já vai para... Tem 5, né? Tem 6. 6, vai para 9. Praticamente também. Escapa também. E o Veranópolis tem 8. E joga com o Cruzeiro amanhã, aqui em Gravataí, o Avenida. Isso. Então é um jogo chave para o Cruzeiro se classificar e para a Avenida escapar. Um bom jogo. É um bom jogo. A sequência do Juventude que a gente ficou devendo, Rec, tem o clássico Caju. Juventude, um passado de glória. Na 8ª rodada tem o clássico. Presente querido tornou, és um clube de muitas histórias, vai ver. Tua irmã tá mandando mensagem aqui na praia, na live do Facebook. Acho que ela vai desligar agora. Aguentar a cantoria. Vamos lá. Caxias, clássico Caju no Centenário. Depois enfrenta o Cruzeiro no Jacone. Na sequência, pega o Grêmio de novo no Jacone pela 10ª rodada. Vamos ver a sequência, vamos de novo. Vamos lá.
Clássico Caju, oitava rodada. Não interessa o campo. Lá no Centenário. É no Centenário. Tá, No Centenário. Mas aí até É uma clássico, vantagem. é clássico. É clássico. Tá em casa. Tá. Nona rodada é contra o Casa. Cruzeiro de Porto Alegre em casa. Casa. Na 10ª rodada enfrenta o Grêmio em casa. Aí o Grêmio deve estar com E misto. a aqui. última fora. Na 11ª joga com o São José no Passo da Areia. Tá. E fecha o Gauchão em casa com o Veranópolis. Ela vai ter confrontos diretos, né? Dá pra não cair, né? É uma tabela... Não, Ele ainda tem tem. tem 4 confrontos diretos. O Caju não, porque o Caxias já está classificado. Para classificar, ele vai ter que desses Não, pra jogos classificar, aí acho que não é vai mais mais. muito difícil. Mas para escapar ainda dá tempo. Mas ele não pode perder o clássico. Porque aí entra aquela velha rivalidade dentro de casa e a desmoralização de perder para o adversário que está bem. Aí o clássico vai Não, fazer. se perder o clássico, ainda não entra na zona. Mas Mas aí vai pro desespero contra o Cruzeiro. Não sai dali. E de certa forma, azar do Juventude que pega o Grêmio daqui a 2 rodadas. O Grêmio já terá feito a sua estreia na Libertadores. A estreia da Libertadores do Grêmio é numa terça-feira. E o jogo este com o Juventude é num final de semana seguinte. É 27 o Grêmio, né? 27 o Grêmio na Libertadores e dia 4 de março contra o Juventude no Jacone. até Então o aproveito Grêmio vai usar os seus titulares. tem- Vai. Aproveita E é o- decisão pro E Grêmio. precisa também. Aproveita a oportunidade que se dizia que o Grêmio tinha que fazer 13. Não, faz 10. Não cai mais e tem condições de classificar com 10. Do jeito que está aí. Não, com 10 não. Olha. Não, com 10 não classifica. Olha. Em oitavo? Não classifica, classifica em oitavo. Bom, vamos Hoje ver. o Avenida é o oitavo com 6 pontos, né? É. Faltam 6 quatro. em Tem 6 muito jogos. confronto direto. É. Tem muito confronto. Mas tem 6 jogos. Tem Não, 5 6 jogos não, para 5 realizar. jogos. Sim, não, mas Se continuar na mesma média o Avenida, já faz 11. Se continuar fazendo Não, só sim, 33%. Tem o São Paulo, tem o Novo Hamburgo. Mas com 33,3% não classifica, cara. Vamos ver. O Novo Hamburgo agora tem Passando duas... os 10 já... Mas 10 é menos de um terço. 11 é um Sim, é que terço. estão se baseando muito no ano passado. O ano passado foi 12. Mas ano outra passado circunstância. com 10 o Brasil de Pelotas fugiu do rebaixamento. Sim, mas o Brasil hoje está praticamente classificado. Não. E eu acho que Não com mudou. 12 o Caxiá pode ter razão. Com 12 o Grêmio pode classificar. Que são 2 vitórias e 2 empates. É. Pode até perder uma, que seria o clássico É que Grenal. depende, às vezes, para quem perde e de quem ganha. Pode perder pro Inter. Exato. Pode. O Inter já está classificado. Sim, não pode perder para o concorrente direto. Mas é que em casa, o Grêmio vai se livrar em casa. O Grêmio joga em casa com o Novo Hamburgo e joga em Agora, casa esse contra jogo- o São Paulo de Rio Agora, Grande. esse jogo em Veranópolis, o Grêmio vai ter que colocar um time alternativo, pode ter dificuldade e ser uma referência, aí sim, de quanto pode chegar e quanto não pode chegar, Não, se ele for mal lá. Mas se o Grêmio perder em Veranópolis, Cassiano, é o jogo que pode perder. Aí vai ter que fazer ponto no Grenal. Vai ter que jogar no Grenal Sim. para empatar. Aí vai ter que fazer ponto em todas as O outras. Grenal é no Beira-Rio? É. No Beira-Rio. Nada contra o 11 da manhã. Veranópolis, mas qual é o teoricamente mais fácil? É ganhar do Veranópolis, não ganhar o Grenal. Mas o time não é tão alternativo do Grêmio, né? Vai jogar Não, Paulo Melhorou em relação Vitor. àquele que não ganhava de ninguém. Esse aqui é o provável. Paulo Vitor, Léo Gomes, Bressan, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira, nenhuma improvisação. Sim. Michel, Ramiro, Alisson, Michael Suel e Jonathan, ou Tassiano e Lima. Por quê? Porque ele resolveu poupar na última hora o Arthur. Não. O Arthur Sim, jogou não vai. 60 minutos contra E o Jael Sindicato. tem desconforto Mas não podia muscular. ser o contrário, hein? Jogar contra o VEC e não treinar esses 60 minutos Mas contra é que o contra o Sindicato. VEC as ganha, se ele recebe uma entrada um pouco mais forte. Os caras sabem que ele tá bichado, tá machucado. Aí certamente os jogadores vão dizer, vamos dar uma Mas nele que a O grande gente... problema aí do Grêmio é entrosamento. Não é até pelos jogadores que o Rec citou. É que tu tem que ter entrosamento, né? E às vezes o Grêmio naquela oportunidade subestimou o Campeonato Gaúcho colocando aquele time frágil e inexperiente. E sem possibilidade de ir para o choque no Gaúchão. Porque às vezes os caras dizem, o time do interior é ruim. Pode ser ruim, mas é um time às vezes organizado, Bem é treinado. forte, tem uma tradição no Campeonato Gaúcho, o jogo é mais pesado, não é tocado só. Agora, você que é narrador, o Thiago José aí dos bons, sabe que uma vez um narrador nosso era meio atrapalhado e no meio do jogo ele se emocionou. emocionou. E aqui no clássico foi dizer Caju, disse Jacu. É verdade. O cara trocou, Bom, trocou. E aqui eu estava com o operador do lado, estava fazendo o jogo. O operador se jogou no chão, não tinha mais condições de trabalhar. E esse Ele me Caju... chamou, eu não entrei também. A primeira que ele chamou, eu... Não, pai, esperar passar o impacto. Esse Caju ele vai ser, pior. ele vai ser meio que divisor de águas, não tanto pro Caxias, mas se o Juventude perde, vamos dizer por uns 2-0, assim, perder bem perdido,
Não sei se a vai crise conseguir. pega. Não sei se vai. É que nem o Grenal. Desestabiliza. O Grenal é aquele campeonato à parte que às vezes desestabiliza o Assim como vestiário. se ganhar, pega a moral e cresce na competição. Cássio, Acho que é por isso que vai ser o divisor. Vamos classificar 4 na marra aqui, tá? Para deixar 4 vagas em aberto, tá? Sim. Inter, Caxias, Brasil e vou botar o São José, porque o São José tá a uma vitória. O São José depende de um jogo. Já tá bem joguinho. E tem um time E tem bom. 11, aí tem um dentro da time- tua tese, com 11 até pode classificar em oitavo. Então vamos classificar esses 4 aí. Depois vem. Não vamos dizer que vão ficar em 4 primeiras Sim, claro, posições. pode mudar. Mas as outras aí. São Luís, falta uma vitória e um São empate. Luís tem 9, né? É. É uma vitória e tá classificado. Só uma coisa que deve ser considerada. São José tem 11, mas já disputou 7 jogos. Sim, mas tem Então, 4 jogos para fazer 3 pontos. Ou 2 pontos É até. que o São José perdeu pro Internacional e empatou com a Avenida. Mas se o São José empatar 2, Então está com ele 3. caiu, fez em 6 pontos, ele fez um só. Mas em 12 agora Não, precisa sem 2. dúvida. 2 Não, o São José- O São, Então o já São foi. Luís Joga que por uma faz... bola para matar em casa. São Luís, quer classificar mais um? Vamos classificar o São Luís 5. O São Luís que subiu da segundona, né? Uma base de um trabalho e faz ótima campanha hoje na quinta colocação. Vamos com classificar o São orçamento. Luís. Vamos classificar o São Luís. Tá com 9 pontos, né? Mais uma vitóriazinha aí. Uma vitória e mais um empate em 5 jogos. Vai conseguir. Aí vamos lá. VEC, porque pega o Grêmio, porque pega o Esse é o Juventude, jogo. não vamos classificar. Tá, mas se quiser, podemos classificar mais um também. É que o VEC já tem um jogo a mais, né? Não. Ah, tá. Fez o sexto É, jogo. não Tá. vamos classificar o VEC, tá? Então fica VEC. VEC tem 8. 8 em 6. 8 em 6 Ele jogos. empatou com. Aí, Precisa mais 5 pontos, ainda não vamos classificar então. Vamos classificar o São Luís. 5 classificados. Por 3 vagas brigam Veranópolis, Cruzeiro, Avenida, Juventude e Grêmio. veja aí que tem muito confronto direto. Eu não vou botar o São Quando Paulo. um vai, o na outro não vai. O São Paulo acho que é um... 3, 5. De 5 classificam 3. Desses E 5. tu, aí, Mas é- nessa tese aí, tu deixou como rebaixado o Novo Hamburgo e o Avenida. E o São Paulo. São Paulo. São Paulo. Não, ou pelo menos fora da Não, briga por vaga. Não, eu estou falando não que sejam rebaixados. Sim, mas hoje... Fora da briga por vaga. Sim, claro. Vão só Esses já respirar. estão fora da briga. Isso que Por tu quer dizer. que eu estou colocando o Grêmio e não o São Paulo? Por motivos óbvios. Sim, né? O Grêmio é o Grêmio, né? Sim. Mesmo que eu jogar com os titulares, vai ser candidato É, não. o São Paulo tá vai ser brigando pra favorito não- ao título. O São Paulo está brigando para não cair. É, o Ele e São Hamburgo. Paulo. O São José. Então que- 5 para 3 vagas. É verdade. Tá bom de classificar aí. O bem São caminhado. José que a gente fez essa projeção aí de que virtualmente está classificado, até pela tendência, de resultados que ele precisa. Ele enfrenta na próxima rodada O São José. o São José, enfrenta o Brasil de Pelotas em Pelotas. Jogo duro. Na 9ª rodada recebe o São Paulo de Rio Grande, desesperado mas, e ainda Para vivo. classificar e matar o São Paulo. Para É o classificar. jogo. É um jogo decisivo. 10ª rodada ele já jogou contra o Inter. 11ª rodada joga com o Juventude no Passo da Areia. Ai. Jogo Bom, E difícil. fecha, Pode virar jogo de 6 pontos. e fecha o Gauchão enfrentando o São Luís em Ijuí. E não o é- São Luís, não é quem boa sabe, tabela. jogando, como diz, pela classificação. Não é tão Não, fácil não de é. cravar o São José classificado. Não, mas já cravo. Eu cravo o São José. É o Rafael Não, acho que Jacques o que José, tá lá ainda, o né? José tem todas as Campeão condições na- de classificar. Não, tem. Agora tem que ter cuidado. Tá mostrando um futebol para classificar. Largou bem. De repente, se não fizer mais nenhum ponto, classifica em oitavo. É. Aí é a tese do Cassiar. Aí é um pode terço. ser, porque tem muito confronto direto. 33,3%. Bom, então a próxima rodada aí, só para já que começamos por aí, Cruzeiro e Avenida. Querem fazer o palpitão aqui? Não? Amanhã, É. eu vou lá dar, quem sabe, vou dar uma olhada até esse jogo. É? Porque É um lá- bom jogo. Bom jogo. Bom jogo de É um assistir no verão. decisivo. Já vai aquecendo para entrar em campo, mas já vai ser tô, técnico tô, de novo. Já tô. Gosto muito do Cruzeiro. Né? E acho que é um jogo Tem bom. apartamento em Cachoeirinha ali já, Cassiano. Não. Vamos comprar Até um. Mas tá jogando em Gravataí ainda. É, mas vai ficar pronto aqui, além ó. de- Notícia em primeira mão deste programa de Benhur Pereira. Estádio fica pronto em 2019. Ah, ótimo. Com apoio da federação, pelo que eu entendi. Sim, eu ou acho que investidores que vão abraçar a causa Cruzeiro. E pertinho do lado aqui, hoje, como é bom o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ele tem história, um clube que tem história. Então eu acho que o Cruzeiro merece ficar. A gente conhece muitos cruzeiristas que ajudam financeiramente. É isso aí. Não perde um jogo, é um grupo pequeno lá, mas estão sempre lá. Olha, manter um clube sem torcida não é fácil, mas tem tradição, tem camisa. E se ganhar o esse estádio jogo- ele vai dar um pulo. É. A de estádio é qualidade. sempre um marco, né? Viu, Importante. Cassiano? Se ganhar esse jogo, ele joga o Avenida na fogueira. Porque o Avenida Sim, está com exatamente. 6 em Sem 7 dúvida. jogos. Sem E aí está com índice de aproveitamento menos que 33,3%. O meu palpite é que cai a Avenida e São Paulo. Eu acho que o Novo Hamburgo, no frigir dos ovos, vai
pelo futebol em si. Pelo futebol em si, acho que a Avenida e São Paulo... Não é ruim o teu palpite. Até porque a gente fala, o Novo Hamburgo tem uma tabela difícil agora, só que o início do Novo Hamburgo foi muito complicado. O Maninho ainda é o técnico do Avenida? É. Mas eu acho que o Avenida... O Ernesto foi contratado para técnico ou para coordenador? Eu acho que coordenador. O Clayton não caiu, hein? Não é uma crítica, uma observação. Mas o Ernesto tá lá. Tem clubes que entram numa competição para não cair. E nós temos aí uns 4. Eu acho que o São Paulo errou o foco. O São Paulo não era para cair. Aí errou o foco, faltou alguma coisa. Contratou galáctico demais. Galáctico, o termo galáctico, eu não concordo. Eu acho que jogadores que estavam parados, jogadores frágil de biotipo, biótipo, que os dois estão certo. Tá? Eu acho que não se preparou bem para o gauchão, muitas pressas. E eu acho que agora, para isso aí, o Ernesto para lá. Como supervisor de futebol. Agitado no ambiente, né? Não, vai incendiar o jogo. Foi muita invenção para pouco tempo, né? Você chama um treinador inexperiente, que foi um grande atleta, mas está começando. Você chama vários jogadores que estavam encostados ali, estavam encostados aqui. Não, colocou um dirigente da base do Inter. Sim, nada contra eles, mas... Tinha sido rebaixado o Internacional. O meu amigo Vilmar, que é meu gerente de banco, está tentando engrenar no futebol. Colocou o Limeira, que estava na administração do Internacional. Está dando também, consultoria, né? Consultoria, mas também no time que caiu. É que o São Paulo, nós conhecemos todo, eu até acho que o São Paulo, ele precisa estudar melhor essa questão de fazer um time, porque quem tem torcida como eles têm, não pode ter time qualquer. Tem que ter um bom time de pegada, puxar aquela massa, não cai mais. Agora eles estão sempre assim, demorando. E aí, mudam muito. E aí, Cassia, pegando o time do São Paulo, eu acho que a gente pode até traçar um paralelo. O Diguinho já jogou lá? Não vi ele entre os relacionados aos últimos jogos, mas se nós pegarmos o São Paulo, contratou uma equipe experiente. O Novo Hamburgo, ano passado, tinha uma base de equipe experiente. O Beto Campos, quando esteve aqui no Cadeira Cativa, ano passado, pós-título, disse, olha, nós estudamos a tabela do Gauchão e vimos que o Gauchão, no ano passado, ele era espaçado, eram jogos apenas nos finais de semana. Aí podia contratar um monte de Podia contratar experientes. Esse ano, as 4 primeiras rodadas foram quarta e domingo. Então... praticamente metade do campeonato aconteceu em 2 semanas. E sem contar que os clubes... para jogador experiente não tem como recuperar. Os clubes que se prepararam lá, os clubes começaram em outubro, novembro. Exatamente. O Novo Hamburgo parece que não começou nessa época. E o próprio São Paulo também. E teve, se traz ou não traz, jogador que já estava. Eu acho que Vec e Grêmio vai dar um empate amigo aqui. É bom pro Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai ganhar. Eu acho que o Grêmio vai. Acho que o Grêmio vai para as cabeças. Você pega o meio campo ali do Grêmio, Michel, Ramiro... São 2 jogadores que eram titulares. Alisson e Michael Swell. Eu acho que o Grêmio ganha. O problema do Grêmio é como os titulares. Ataque. Então precisa constituir um ataque. E o deixou o Cruel aqui, né? Sim, com desconforto muscular, né? O Cruel sentiu o adutor da coxa. Era o jogo do Cruel fazer o primeiro gol. Olha aqui, ó. Mas assim, que a gente fala, é o jogo, porque a gente pensa... O Cruzeiro ganha do Avenida. É uma equipe do interior, a gente não pode esquecer que o Avenida, junto, se não me engano, com o Brasil de Pelotas, tem a melhor defesa da competição, só sofreu 3 gols, né? O Avenida tá na realidade. Devagarzinho, um pontinho aqui, outro ali, veio da segunda... E ganhou do metade Grêmio. Dos pontos do Avenida. Do Grêmio, aquele Grêmio. Sim, mas metade dos pontos todo mundo ganhou. Pois é. E olha que o Avenida fez a sua parte. O Avenida em 6 jogos fez 6 pontos. 13 é contra o Grêmio. Está dentro da realidade, ou seja, ele está fazendo seus pontinhos, veio da segunda, sabe suas limitações, timezinho humilde, mas pegador. O Veranópolis, nessa tabela, que é o adversário do Grêmio, sofreu 3 gols do Gauchão. O Avenida só tem aquela vitória e 3 empates. Esse é ruim, o critério de desempate. O critério de empate é ruim para mim. O Veranópolis sofreu 3 gols no campeonato. O Brasil de Pelotas sofreu 3 gols no campeonato. O Inter e o São Luís, os dois sofreram 4 gols, assim como o Cruzeiro. Então é um campeonato que as equipes do interior estão bem na defesa. Quantos gols levou São Paulo? São Paulo de Rio Grande levou 8 gols. São Paulo vai ter ganhado o Inter. O dobro deles. Ou seja, quando tu vai fazer um time... E marcou 3. Interior, tu tem que arrumar um bom goleiro, 2 zagueirão xerifão, que às vezes tem que dar... Cassiar já está treinando aqui no microfone. Então, o seguinte, o time do interior, por que o Pelotas? Eu adoro o Pelotas, treinei o Pelotas 2 vezes. Tu vai tirar o Pelotas da segundona agora? Acho que Pelotas, por que o Pelotas está custando? E ele é parecido com o São Paulo. Tem torcida. E se mobilizar aquela torcida, vem com tudo. Né? Mas às vezes erra nas contratações.
tem tempo para contratar, quando vem aqui no gauchão, fica olhando o gauchão. Eu preciso de um zagueiro que ganhe quase todas na área de cabeça. Gauchão é isso. É só ver a história do gauchão. Os zagueiros que se consagraram no interior e foram para o resto do país, muitas vezes, zagueiros xerifes, líderes, e se impunham no time. Então precisa isso. O resto é complemento. 2 zagueiros, um bom goleiro, 2 bons zagueiros, um volante centroavante. Isso é a lei do futebol, o resto tu ajeita. Nessa história de arrumar a defesa primeiro, eu não vou pegar os números do Grêmio, porque o Grêmio jogou boa parte das partidas com o time de transição. Mas o Juventude sofreu 11 gols no Gauchão e marcou 8. Não tem cabimento. Em 6 jogos, é quase 2 por jogo. Modificou muito o time. Gol. Modificou muito o time. E não enfrentou ainda o Grêmio, né? Então só teve enfrentamento com um dos Mas grandes. depois que o Antônio Carlos Zago disse que todo o esquema termina num 4-3-3, tudo. Aí Pode ser assim. deu uma simplificada. Sim, tem o 4-3-3 do Liverpool, que eu gosto, mas aí tem um ataque que é um dos maiores ataques do mundo, que faz gol. Tem que ter as peças, né, Cassiano? Tem que ter as peças, exato. Daqui a pouco é melhor botar 4, eu até gosto com 4-3-3, mas como eu vou botar no time interior 4-3-3 para jogar com o outro que joga 4-1. Vai enfrentar a dupla Grenal com 4-3-3. Sim, mas Vai daí perder o ele- meio de campo, vou perder o meio de campo. Mas daí ele falou que era tudo 4-3-3. Aí foi decidir com o Novo Hamburgo com 3 volantes. Os 3 da meia cancha pra ele eram os 3 volantes. Falando em mas Quer ver? Antônio Carlos... Eu estava Aí aqui já para não falar, é, para não né? esquecer, vou te dar a palavra depois. Hoje é 4-4-2. Veja que às vezes uma defesa pode liquidar com o time. Voltando já para o jogo do Inter, o Odair vai ter que procurar os seus zagueiros, porque aquele 1-0 ali ele desmontava o esquema dele. O time vinha bem, vinha crescendo, e aquele tipo de gol que o goleiro só não bateu um tiro de meta, o goleiro adiantou para fora da área e depois lançou lá. Os 2 zagueiros falharam, estavam em linha, e aquilo poderia ter comprometido todo O início o trabalho. crescimento do Internacional, que vem crescendo e que é bom. Teve que virar o jogo, senão toda hora que tu vira jogo Não é, não. Não é mais fácil defender. Por isso que eu disse que E quase a defesa, os 2 zagueiros em linha, mal colocado, num chutão do goleiro de lá, 1-0. E aí, vamos dizer que vá pro vestiário 1-0 pro Juventude. Aí vem a pressão aquela e a coisa não acontece. Só que o Inter já E o goleiro, Cassiano, o que tu achou desse primeiro gol? Hã? O Danilo Fernandes. Mas ali ele foi mais da zaga, né? Ele teve que sair. Se ele fica, toma igual, não adianta. E o cara é que a bola tá quicando e por cima. Agora, a zaga estava em linha, não pode. Às vezes a zaga tem que se comprometer, que ela que garante resultado. Mas falando Vamos aí- trazer para o lado do Grêmio. Quem está garantido há muito tempo, nós temos que admitir, é a zaga do Grêmio. Quem está garantido Dá há muito energia tempo. pro time inteiro. Mas, pelo amor de Deus, deixa de tomar aquilo que toma. E esses gols desnecessários, fora de hora, são os que liquidam com o esquema tático de um treinador e de um time de futebol. Você falou o zagueiro, né? É o que eu ia dizer. Defende a pátria. Falando em Antônio Carlos e em zaga, ele deve ter dado uma bronca ontem, porque a zaga do Juventude também foi uma mãe. pro Também falhou Internacional. Nossa senhora, a zaga do Juventude acho que é o ponto mais fraco da equipe. Os números Mas aí- mostram, né? Aí entra a história da crise, né? Tiveram que ceder o principal zagueiro pro Internacional, o Klaus. Foi vendido, né? Sim. Mas aí você tem que repor. Clube médio, Sim, pequeno. tem que acertar Não é a na mesma reposição. zaga da Série B, que também vinha fraquejando. Piorou. Olha aqui, ó, São Paulo e Inter, eu acho que também vai dar um empate amigo. Eu não vejo o Internacional ganhando. O Inter vai com mistão, né? Mistão. Brasil de Pelotas e São José. Aqui Bom o jogo. São José pode conseguir um pontinho também. O Brasil já vai colocar alguma experiência aqui, com certeza. Novo Hamburgo e São Luís, esse é um confronto que não é direto, mas é um confronto que o Novo Hamburgo pode ganhar. É Acho que inadiável vai dar nóia. a vitória do Novo Hamburgo. Se adiar, você É foi. isso aí, se adiar, a coisa... Sabe Aí que- vamos encomendar o caixão, vou trazer um caixãozinho aqui daí. Sabe que no Paraná o Ponta Grossa foi campeão paranaense num ano e no ano subsequente caiu, né? Ganhou do Curitiba num 5-0 combinado num ano. Eu aqui, eu fico devendo a torcida. Porque eu joguei no Novo Hamburgo e treinei o São Luís. Então essa aí eu... Tá. Isso aí fica no muro. Vou Fica deixar no para muro. se virar. Empate amigo. Exato. Esse aí você só pega a pipoca, assiste. E o clássico Caju é na segunda-feira, 8 8 da noite. Interessante, né? Interessante porque Outra coisa que eu queria aqui aproveitar a oportunidade, porque faz hora que eu não vinha, a gente estava em férias, tive uns probleminhas aí e tal, mas D'Alessandro, olha, duvidado D'Alessandro, mas quer dizer, tá velho, tem que poupar. Se popa jogador... bichado. Se popa jogador, independente da idade, é pelo que ele está correndo.
O jogador correu demais, vem num ritmo muito forte. Tu popa ele agora, pela idade. Ontem, quando ele enfiou aquela bola ali pro Nico, ele veio junto com o Nico lá de trás. E era fim de jogo. Então é o seguinte, um jogador comprometido. Marca. Jogador que é comprometido com o clube, isso aí, ó. Ele Cara é muito... que trabalha, um cara que tem liderança. Quem é que não quer um jogador O que desse? sobra Vamos parar nele de dizer foi- que ele tá velho. Não, tem jogos que tem que tirar. O Pelé também, muitas vezes, que foi o maior do mundo, tinha que sair porque ele não estava tão bem. Thiago, o que confundem muitas vezes é que ele é cri-cri. Exato. Eu acho que até às 24 horas Mas do eu dia. gosto que ele... Não, e O outra, jogador criquito Mas tem que ter. Só inocentezinho, mãezinha, isso não ganha campeonato. o que não faltava vai pro acabar ninguém. Escoco, lembra que o Escoco foi embora daqui dizendo que não tinha adrenalina. adrenalina para jogar. Passou pouco tempo. Eu comparo muito o profissionalismo do D'Alessandro com o do Zé Roberto, né? Sim. O Zé Roberto foi há 42 É, anos, mas porque se Só que cuidava. o Zé Roberto era gente boa e maciota. profissional. Não, eu quero Foi meu dizer do atleta, ponto mas de não vista... tinha liderança como o D'Alessandro tem. eu A quero dizer única do ponto- diferença que eu faço contigo. Não, digo do ponto de vista Mas profissional. aquele é um né? Porque- exemplo. O Zé Roberto foi um exemplo. o O D'Alessandro é um exemplo com liderança e imposição. E o D'Alessandro entendeu. Comprometimento. E o D'Alessandro entendeu. Você deu um bom argentino. Ele entendeu que ele só vai conseguir jogar em alto nível se ele de fato se esforçar e se esmerar. E foi o que ele falou, até deixou escapar um palavrão ontem, né? Eu trabalho pra caramba, ou seja, ele tá numa idade que ele tem que quase que trabalhar verdade. dobrado do que os Sem meninos, dúvida. porque senão ele não E vai. ele está E comprometido com a causa. e tem uma outra situação. Todo mundo corneteou que ele fez 2 anos de contrato. E quer dar um desafio pro D'Alessandro, corneteá-lo Sim. ou e insinuar que ele está tomando dinheiro. Eu do quero clube. dizer para você, nem todo mundo vai gostar dele. Mas eu gostaria de ver no meu time se eu fosse treinador. É um jogador sanguíneo, um jogador que chama a responsabilidade para si, tem comprometimento com o clube. Esse é um jogador bom. E quantas vezes ele já mexeu no time? Naquele Grenal que o Internacional estava perdendo para o Grêmio. Ano passado, 2-0? Ele não estava, né? Teve um outro que ele pediu para tirar um jogador. Eles se armaram ali. E o cara vê, E o Internacional virou contra o Grêmio. Tu acha que nós que fomos atletas, tem jogador às vezes não quer, tem que tirar logo. O jogador vem com um probleminha do vestiário ou da semana de treino que discutiu com alguém, até com o dirigente, traz para dentro do campo. Tem jogador que leva para dentro do Não, campo. foi o ano passado. Ah. Foi o ano passado, Copa do Brasil. Ele veio dar Copa resposta dentro Sul, do Minas campo, Rio. Ou foi Gauchão? Gauchão? Gauchão. Gauchão. 2-2. Foi ele. O Charles estava mal e eles não acertavam, lembra? A marcação. sim. E ele foi esse jogo mesmo. Que ele no intervalo. Jogador que antes enxerga do o jogo. intervalo, ele foi lá e disse aqui, ó, tá mal o troço. E xingava os zagueiros, lembra? Era Paulão e Ortiz, né? Paulão É e o Ortiz, jogador que enxerga o jogo junto com o treinador. Ajuda. Aquele que não enxerga, deixa para o treinador, não é comigo. Ele que vai mudar. Não, o jogador tem que sentir, ó, a coisa não tá boa, ainda mais no setor de meio de campo. E aí entrou o Robertson, o Internacional chegou a fazer o vira contra o Grêmio e o Grêmio buscou um empate. Com o Fernandinho. É já isso. batendo Agora, na diga de esquerda. passagem, ele encontrou um companheiro que compensa o que ele corre e o que ele tem que se poupar, que é o Patrick. O Patrick passa dele quando ele, quem sabe, não tem esse cacuete de passar. Ele tem de pegar rebote, Sim, aí, ele pega bem rebote. Sim. Mas o Patrick veio preencher aqueles requisitos que faltavam. Não sei se ele vai ter esse As rendimento. duas partidas que ele fez. Não sei no se ele vai ter esse Internacional rendimento aí para frente, foram muito mas boas, ele né? está fazendo uma coisa que não é só o D'Alessandro, que outros não fazem, é marcar e chegar na Aí o frente. gol que você estava falando aí, ó. Ele teve que sair. Mas será que ele tomava o gol? Acho que não Mas tomava. se ele fica, o cara não ia dar por Mas a cima. decisão é muito rápida. Se ele fica e toma, o pessoal, por que não saiu? Assim, pelo Ele menos. foi surpreendido. Mas deu uma dica de passagem, depois ele salvou 1 ou 2 gols do Juventude. Sim. As A zaga andou fraquejando. As em outras defesas do oportunidades. jogo não foram no goleiro de Juventude, foram do Danilo Fernandes. O que eu notei, Duas, né? aqui uma consideração, tá? Mas que a gente... gol que tomou o Juventude, eu não tinha visto esse Sim, segundo. jogar Estava no ar nisso, ontem Ah, aqui. Sim, Não. falharam. Pô, mas que jogada bizonha, tomar um gol daquele jeito. Esse foi o gol do lateral, né? O Guri foi bem, o menino, tá bem, esse foi o gol do Iago. crescendo, tá pegando confiança, né? E um gol sempre é uma marca que ele vai carregar pro resto da E vida. três assistências do Dali, né? Já chega aí a 100 assistências com a camisa do Inter. Ou um pouco mais de 100 assistências. Mas esse é o Dali, ele tem que ficar um pouquinho mais atrás para fazer os outros jogar. É o homem que enfia a bola, é o homem que lança. Agora veio o gol mais bonito, né? Sim, foi a bola que ele Foi um enfiou. gol em espanhol, né? Recebeu e enfiou. O Nico Lopes recente entrado, né? Como o Nico Lopes complica a vida do técnico, hein, Cassia? Peraí,
Entra e faz o gol. Mas agora se ele Entrou jogou no contra, lugar, ele vai jogar. Vai ter que jogar lá contra o Remo. Entrou no lugar do cara que estava fazendo o gol. Às vezes o que parece com o Nico é a escoquice, né? A doença do escoco. Às vezes parece que falta ele botar o dedo na tomada. E tem jogador que gosta de jogar assim, pega o outro cansado. Mas quando tu coloca 90 minutos, ele não consegue Lembra do resolver. Tupanzinho, o talismã do Corinthians, na década de 90? Exato. Escurinho. Entrava... Escurinho, internacional. Quando botava arrebentava. 90, ele tinha dificuldade. Porque carregar aquele corpãozinho do nosso grande amigo Escurinho, saudoso Escurinho, não era fácil. Mas ele tinha as virtudes, então tem que aproveitar as virtudes naquele momento que dá para aproveitar, que era a impulsão. E o Grêmio, hein? Vamos montar o Grêmio para o segundo jogo contra o Independiente, já com o Arthur. Mas será que o Arthur vai? Ele não vai jogar lá ainda, não vai a Veranópolis. Mas eu acho Não, que justamente é contra o Independiente ou contra o Veranópolis? Contra o Você vai montar? Independiente. Não, jogo de quarta-feira. Mas como titular? Ele Vai. está há muito tempo sem Ah, jogar. Será? Se ele não sentir dor, vai, eu acho. Marcelo, Bom, o dia a Léo, dia que... a defesa tá ok. Vamos do meio para frente. Cassiar, os dois marcadores. Um é o Arthur. Deixa eu só fazer. Qual é o outro? Deixa eu só fazer um comentário enquanto a gente pensa. Na minha análise, a principal dificuldade do Grêmio no jogo de ida foi na saída de bola. Foi na função que o Arthur. Exatamente. E a ausência do Ramiro. Eu não vou fazer uma crítica, mas observação não. As pessoas pensam que a gente só vem para criticar. Não, a gente vem para analisar. É isso aí. Estamos analisando. Te elogia e critica. Eu acho que o Mike não sai, o capitão, mas eu esperava muito mais do Jailson. Não foi bem o Como Jailson. segundo homem. E no segundo tempo se Ele não assustou e foi consegue, jogar lá na lateral. ele né? não consegue avançar, ele não consegue melhorar o rendimento dele. Mas ele foi bem na Você decisão, Cassiano. Mas Contra sabe, o Lanús. mas sabe qual Mas lá é? contra o Real Madrid foi mal. Mas Aí sabe tá qual detalhe. foi o problema do Jailson pra mim? Ele tem as limitações técnicas. Ele tem que estar enquadrado dentro do esquema tático onde ele seja. Então sobram marcador. Michel e Jailson. Maicon, Não, Arthur. o Cícero, né? Eu ia dizer que eu acho que Tá o futebol do Cícero atrapalhou o Jair. Porque o Cícero jogou praticamente de volante, né? O Cícero quase não pisou na área, se você Pois for é. analisar bem. Tá, mas Quem fez o mas nove. aí é orientação. Né? Não, tudo bem, mas eu quero dizer Com que... certeza, porque ele o tem Jailson- vocação é pra frente. Por Que o eu acho que o Jailson... Maicon joga, o capitão da equipe, Tá. não vai tirar. Embora não fosse bem, mas os outros não foram bem também. Então tem sempre que atualizar. Se vai tirar os que não foram bem, vai tirar os 4 ou 5. Então o Maicon vai jogar. Acho que ele não mexe muito ali na estrutura, essa aí, dos dois volantes. Acho que Arthur e Cícero ele vai. O Arthur, não, a gente não sabe. Treinar separado é uma coisa. Vai aguentar 90 minutos? Ele já não botou o Alisson aí porque não aguentava 90 minutos. Mas daí fica Ali, Michel ou Arthur? Hã? Digamos que fica Não, Michel. acho que ele ou não mexe os dois volantes. Acho que vai deixar o Jailson. Vai deixar o Jair. Aí depois precisar. o Michel Segundo consegue tempo, jogar também. talvez, o Arthur. E aí vê o Arthur depois, aí tem o Michel e o Arthur para depois. Tá, o aí problema do Grêmio. Cícero, Luan, Alisson e Everton. Saiu. E o Michael Sciol não tá acho que condições, só, né? Não, acho que eu não. acho que só sai o garoto. Que não foi O Lima. Só o muita Lima. responsabilidade, exatamente. E aí deve entrar o Alisson. Em princípio. E aí deixa outras opções, o Arthur, os outros para depois. Muito bem, fazer um resumão ligeirinho aqui. Mas do não Banco. quando é a qualidade do Arthur. Eu estou pensando na Acho questão que clínica Sim. dele. Não, o próprio Michael Sciol, para mim, teria lugar. Ou no lugar do Cícero, ou no lugar do Alisson. Para mim, o Michael Sciol é melhor que eles todos. O Cícero pra... Pode tirar até o Everton Mas se for botar o Michael Renato Sciol. tem sido coerente em não modificar muito o time e tem mexido no segundo tempo. E aí a maioria tem dado certo. E o brocador não foi a Veranópolis? Não, porque ele não tá no bid. Não teve o nome publicado ainda no bid, provavelmente não terá, porque senão ele seria relacionado. Mas não saiu no vídeo o nome do... Ainda não. Trocador, ainda não. Ainda não. Bom, o Internacional venceu o Juventude por 3-1 no Beira-Rio. Os gols foram de Patrick, Iago e Nico. Guilherme Queiroz marcou para o Juventude. Aliás, o Juventude saiu na frente, o Internacional fez o vira. 3 jogadores apontaram problemas musculares após a vitória. Já não jogariam contra o São Paulo, mas preocupam para o jogo contra o Remo. O Potker nem preocupa, está fora. É posterior da coxa Essa direita. lesão muscular está fora. Danilo Fernandes tem um problema no anterior da coxa direita. Como é goleiro, também preocupa. Que bate na bola, né? Dudu tem só o Dudu teve câimbras, então acho que não teve problema mais forte. E o outro que teve problema foi o Dourado, mas pela entrevista do Dourado, que ele só saiu porque o técnico queria que ele saísse, então não tem problema nenhum também. Tem uma semana, né, para recuperar. O Grupo Colorado se representa hoje à tarde no CT, tendência de time reserva contra o São Paulo de Rio Grande. Wellington Silva e Moledo devem aparecer na equipe. O jogo que vai é lá a em São Paulo? Lá em Rio Grande, até vai dar corpo aqui, ó. Wellington Silva e Rodrigo Moledo. Tem o Juan que está Está jogando dizendo que o bem. Moledo pode jogar em Rio Grande? É.
Era uma boa observação. Sim, Gabriel Dias também deve jogar. Boa atração pro jogo. O Charles deve jogar. Ingressos pro jogo que Nico custam... Lopes deve jogar. Ingressos pro jogo pra torcida do São Paulo custam de 50 a 65 reais. Não sei se o Nico vai jogar. Não sei nem se o Wellington Silva vai jogar. Tô pensando aqui porque o Inter tá... Você tem o jogo do Remo, Copa do Brasil. Seja o Anderson com o Ronaldo aqui, ele tá na hora de A Copa do Brasil, o Ronaldo desse tamanho. o Botafogo e o Sport foram surpreendidos. Fiasco. Não, o Sport Recife tem. O Sport foi mais que surpreendido. Ganhando 3-0. Não, em 6 minutos, ou 7, tomou 3 gols. Perdeu Em pra 7 quem? minutos, O 8. Sport? Perdeu Pro pra quem? Ferroviário. Ferroviário do Ceará, né? Ferrinho, Ferrinho. Os gols do Ferroviário foram marcados aos 30 do segundo tempo, Então é isso. 38 do segundo tempo, 2 do Mazinho e um do Valdecir aos 41. Então em 11 minutos tomou 3 Mas gols. o Coritiba também, se não vai o goleiro pra área 52 do segundo tempo e faz o Eu gol, acho, e que é vocês, eliminado. acho que vocês deram uma conversada com a arbitragem. Porque ele até empatar, né? Levantou a Enquanto plaquinha não assim. terminar, não termina o jogo. Pegaram um exemplo daqui e era até empatar. mas não Até a foi televisão se perdeu no lance, o cara pensou que ele estava narrando o lance anterior, era o gol, era de escanteio. Mas e não foi o treinador do Independiente que tá dando entrevista e falou, porque o Grêmio, não sei o que, fez um gestinho meio... Ficaram sabendo dessa polêmica na Argentina, né? Como é que é? O treinador do Independiente na coletiva, Ah. que ele tá falando, porque o Grêmio é Mexia o arbitragem. dedinho, E ele os fez dois assim. dedinhos. Não se sabe se foi um ato falho, porque às vezes o cérebro manda uma informação pro teu corpo, ou se ele quis sem falar. Não, essa informação até nós debatemos hoje. Mas eu não sabia que era nesse contexto. Sim, reclamando da pior arbitragem. Lá Isso, tem é. esse contexto, porque pode ser outro. Mas é pior O ainda. Independiente que tá Então sendo... não foi num lance extra microfone, foi no microfone. Não, foi na Que coletiva. ele podia ter feito para um repórter. Não, foi na coletiva, porque não, a arbitragem para aí, foi ruim. para não sei o quê. aí. O Grêmio vai de novo para a Sul-Americana. E o Vai Inde- reclamar de novo. Independiente que já está sendo julgado Por causa novamente do- na Sul-Americana por atos racistas da sua torcida. Aconteceu na partida com o Flamengo, eles foram punidos e advertidos. Se acontecer novamente, a punição vai ser mais severa. E aconteceu. Simpática a nota do Alan Costa se despedindo do Internacional. O Tyberson também está saindo. O Internacional já mandou mais de 30 jogadores embora. Hoje a 0 Hora coloca 23, milhão. 24, mas falta 7 ou 8 ali. A 0 Hora põe 1,8 milhão de reais por mês. Mas faltam 7 ou 8 jogadores que o Inter ou liberou ou mandou para o O exterior. venezuelano não foi. Não, Serras ainda Foi não. barrado lá o treinador do Independiente. Independiente não, do O que ganha? Medellín. Do Santa Fé. Deve ganhar muito. 250. Só. Ouvi dizer É que ele 300. veio da Venezuela, né? Veio da Colômbia. Eu ouvi dizer 300. Mas ele veio para ganhar mais. né? Mas Mas lá é, eu sei que eu acho que ele não está saindo também um pouco pelo futebol, que não apresentou muito, mas também pelo salário. que é Mas o alto. Inter vai pagar metade. Tem horas que não Ser tem como obrigado. escapar. Igual o Paulão, o Inter não teve como escapar. Já voltamos. O Grêmio treinou essa manhã visando a partida contra o VEC, 9h30 da noite. No interior ainda deve ir um público razoável. Fosse em Porto Alegre, 9h30 o time da- reserva É o do jogo da Grêmio. balada, É o né? horário de verão ainda, sábado. Sábado de Amanhã. noite. Não, mas vai ter muito gremista, porque vai jogar Ramiro, que é uma Sim, das estrelas sim, do sim. time, Michel, Alisson, o Maxwell são novidades. o Michael Suel, o zagueiro aquele, o Paulo Miranda, né? Então, não, o Grêmio, o Por Paulo sinal, Vitor. foi muito mal naquele Na estreia, né? foi expulso, né? inclusive. Mas Mas na também... estreia, qualquer um Pode que ser que o entende time- um pouquinho de futebol, olhar pro jogo e dizer assim, esse rapaz vai pra rua. Eu tava vendo em casa, ele não, vai pra rua. Ele entrava e dava o bote, mas não é E essa. é um uma jogador dessas experiente, hoje. né? Jogador experiente. Acho que ele tava sem perna. Eu acho. Chegou e Quis jogou. mostrar serviço. Ele tava com um cartão amarelo que não merecia. O primeiro. aquele lá foi mal. Aí o segundo amarelo ele buscou levar E o pra amarelo que o Jeromel leva agora na final da Recopa, vocês viram? Ele pega a bola, Não teve nada. a câmera de baixo mostra que ele pega a bola e tal, e o Gizão vai lá pra... É, Nossa, não o tem Gizão nada. é fraco. O árbitro foi ruim para os dois times. Sim. Agora, se acontece aquele gol ali. Do final do Léo Moura, né? Menino. Não, eles iam ter a televisão, eles o iam VAR ia buscar. chamar ele. Ele O VAR está de ia costas chamar. pro bandeirinho, ele está voltando pro campo do. O árbitro dividia anular o jogo. Porque é um Ia. escândalo. Bandeira, O cara quase levou a camisa Não, do o VAR Moura pra ia, o casa. VAR ia chamar ele, com certeza. Que vergonha. Jael com desconforto está fora, Arthur também não foi relacionado. Tricolor aguarda o contrato com o Hernani Brocador, aparecer no BID, se aparecer o contrato no BID tá ok, para que ele possa estrear. O time eu já divulguei antes aqui, mas repito, Paulo Vitor, Léo Gomes, Bressan, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Michel, Ramiro, Alisson, Michael Suel, Jonathan ou Tassiano,
Com Lima na frente, sócios já podem comprar ingressos para a final da Recopa, público em geral poderá comprar a partir de amanhã, 18 horas. Vai ter a promoção? Não é que eu gosto de zagueiro, mas quem foi o melhor jogador do Grêmio ou da partida? Kahneman. Disparado. Kahneman. Então o zagueiro é para isso. É para decidir a favor do seu time. Eu não proteger sei o seu time. Não sei se a produção tem no ponto. E vai ter a promoção de ingressos que o Romildo Sim, acenou. tá mais barato. Os ingressos estão mais baratos. Os ingressos pro torcedor, pro sócio, custam a partir de R$30. Opa. R$30 pro sócio diamante na arquibancada norte, 60 pro torcedor comum. Vou chamar o intervalo cantando em homenagem ao presidente do Grêmio. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Parabéns, presidente. Baixa o preço, lota a arena e ganha um título no começo do ano. É assim que dirigente tem que pensar. Já voltamos. Vascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Vascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Vascaria na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. É a rua que eu moro, é uma das melhores pizzarias de Porto Alegre. Essa aí é disparada melhor. Disparada. Uma das E outra melhores coisa, de Porto Alegre. o melhor custo-benefício pedindo em casa, 3061 6262. Quer dizer, se não dá para ir lá, vai para sua casa. É aqui, ó, é o melhor custo-benefício. Aprovado. E Atende já toda a comeu? cidade. Atende. Eu vou pedir agora, Comeu? final de semana eu vou Não, pedir. e é bom? Pede uma do top 5 Vou que... na te rua da dar o minha preço, casa, você vai Cassiano. desmaiar de felicidade. Na rua da minha casa. E o tapa já comeu o tapa? Já. Tá louco. E vale a pena o ambiente deles, viu? O ambiente ali no Parcão, na rua de casa ali, vale a pena. E aquela casquinha também de entrada. Vale a Quer pena. saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem, verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que é um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão. Segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual o posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade? Atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Já voltamos. Eu já duas vezes, né? Exatamente. Comercial O agora. Rex só quer, Só aqui, quer ó, faturar. Final do mês, então, o requisito tem que pagar Fez as o que contas. o presidente, o treinador fez lá, só quer faturar. É só faturar aqui, ó. Eu não bebi. De repente foi esse o problema. Legal. De repente seja esse o problema. Mandar um abraço pro motor Amorim, tá nos assistindo e interagindo também aqui pelo nosso Gente Facebook. fina, um abraço, amor. Eugênio Paes Amorim. Fluminense de Feira 0, Náutico 1. Esporte e Ferroviário 3-3. Deu Ferroviário nos A pênaltis. Ferrinha que tá voltando, né? Tava adormecida lá no contexto cearense, É né? o terceiro time de lá. É, tá voltando. Fluminense meteu 5 no Salgueiro, que alento pro Abelão. Vitória 3-0 no Corumbaense, CSA 0, São Paulo 2. Novo Hamburgo foi eliminado nos pênaltis. E o Júnior de Barranquilha ganhou do Guarani do Paraguai por 1-0. À noite, às 19h, tem mais.